Explicação de todos os tipos de mísseis. 1. Míssil balístico. Este é o tipo de míssil que a maioria das pessoas imagina ao ouvir a palavra. Um míssil balístico é impulsionado por um motor de foguete apenas por uma curta parte de seu voo. Ele é lançado numa trajetória alta e em arco, viajando através da atmosfera até o espaço antes de planar e cair de volta em direção ao seu alvo, muito parecido com uma bola arremessada. Eles são incrivelmente difíceis de interceptar devido à sua imensa velocidade na reentrada. Subtipo moderno, míssil balístico antinávio, construído para atingir navios de guerra em movimento, utilizando atualizações de guiagem durante o voo e um buscador terminal durante a reentrada. 2. Míssil balístico, lançado por submarino, SLBM. O SLBM é o componente de maior sobrevivência da tríade nuclear de uma nação. São grandes mísseis balísticos de múltiplos estágios, quase idênticos em função aos ICBMs, baseados em terra, mas lançados dos tubos de um submarino submerso. O seu poder vem da furtividade. Como a localização do submarino é desconhecida, os mísseis ficam efetivamente imunes a um ataque preventivo, garantindo uma capacidade de retaliação devastadora. Exemplos principais incluem o Trident D5 americano e o JL-3 chinês. 3. Míssil de cruzeiro. Ao contrário de um míssil balístico que vai ao espaço, um míssil de cruzeiro é uma arma autoguiada que voa toda a sua jornada dentro da atmosfera, como um pequeno jato sem piloto. É impulsionado por um motor a jato e usa asas para gerar sustentação. Sua principal vantagem é a capacidade de voar em altitudes muito baixas, acompanhando o relevo do terreno para se esconder dos radares inimigos. Mísseis de cruzeiro modernos, como o americano Tomahawk, são incrivelmente precisos, usando GPS e câmeras a bordo para atingir um alvo do tamanho de uma janela a mais de 1000 milhas de distância. Siglas: ALCM, lançado do ar; SLCM, lançado de submarino; GLCM, lançado do solo. 4. Hipersônico. Esta é a categoria mais nova e temida. Um míssil hipersônico viaja a velocidades de Mach 5 ou superiores. Existem dois tipos principais. Planador hipersônico, HGV, lançado num foguete como um míssil balístico, depois se destaca e plana em direção ao alvo numa trajetória manobrável e menos previsível. Míssil de cruzeiro hipersônico. Usa um motor scramjet avançado para voar a velocidades hipersônicas dentro da atmosfera. Sua velocidade extrema e agilidade tornam a interceptação extremamente difícil. 5. Superfície ar, SAM. Um SAM é lançado do solo ou de um navio para destruir uma aeronave inimiga ou um míssil que se aproxima. Eles são a espinha dorsal da defesa aérea moderna. Variam de sistemas portáteis disparados do ombro, como o Stinger, a sistemas de médio alcance como o Patriot, até sistemas estratégicos de longo alcance como o S-400, que podem engajar alvos a centenas de quilômetros de distância. 6. Ar-ar mísseis lançados de uma aeronave para destruir outra. São a arma primária no combate aéreo moderno. Curto alcance, guiados por calor, como o Sidewinder, projetados para combates próximos, dogfights, e perseguem o calor do motor. Longo alcance, guiados por radar, como o AMRAAM, usados para combates além do alcance visual, onde o piloto dispara contra um inimigo visto no radar, mas não a olho nu. 7. Ar-superfície. Esta categoria ampla cobre mísseis lançados de aeronaves para atingir alvos em terra ou no mar. Eles permitem que uma força aérea destrua alvos a distâncias seguras, standoff, fora do alcance de muitas defesas. Isso varia desde grandes mísseis de cruzeiro de longo alcance disparados por bombardeiros, até armas menores guiadas com precisão projetadas para destruir pistas, colapsar bunkers ou quebrar colunas blindadas. 8. Superfície. Um termo geral para mísseis lançados do solo ou de navios para atingir alvos em terra. Embora inclua grandes sistemas intercontinentais, na guerra convencional refere-se frequentemente a armas táticas de campo de batalha. Os exemplos variam de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes guiados, que podem saturar uma área com munições de precisão, a poderosos mísseis balísticos táticos como o ATACMS ou Iskander, que podem destruir alvos de alto valor profundamente atrás das linhas inimigas, com uma única ogiva grande. 9. Antinavio mísseis especializados projetados para destruir navios de guerra inimigos. Exemplos modernos são notoriamente difíceis de defender porque muitos voam rente ao mar, sea skimming, apenas alguns metros acima da superfície, para permanecer abaixo do horizonte do radar até o último momento. Podem ser lançados de aeronaves, navios, submarinos ou baterias costeiras. O Exocet e o Neptune são exemplos bem conhecidos. 10. Guiado antitanque, ATGM.
Estes mísseis têm um propósito: destruir tanques fortemente blindados. Sistemas modernos como o Javelin são altamente sofisticados. Muitos usam um perfil de voo de ataque superior, top ataque, subindo e depois mergulhando para atingir a blindagem fina do topo de um tanque. Muitos também são do tipo dispare e esqueça, fire and forget, permitindo que o operador se proteja imediatamente enquanto o míssil se guia sozinho. 11. Anti-radiação. Armas altamente especializadas que caçam e destroem radares de defesa aérea inimigos. Um míssil anti-radiação carrega um buscador passivo que escuta e persegue as emissões eletrônicas de um radar. É a ferramenta primária para a supressão de defesas aéreas inimigas, onde os pilotos atraem o inimigo para ligar um radar e então disparam para destruir o local e limpar o caminho para outras aeronaves. 12. Anti-submarino. Essas armas são essencialmente torpedos entregues por foguete, projetados para atacar submarinos a longa distância. Um sistema típico como o ASROC é lançado de um navio ou aeronave e voa num perfil balístico ou de cruzeiro até a área do alvo. Ele então libera um paraquedas e solta um torpedo leve na água, que ativa seu próprio sonar para procurar e destruir o submarino. 13. Antibalístico. Mísseis defensivos projetados para fazer um dos trabalhos mais difíceis imagináveis: acertar uma bala com outra bala. Os interceptadores são os atiradores num sistema de defesa contra mísseis. São construídos para destruir mísseis balísticos que se aproximam durante o voo. Exoatmosféricos. Atingem a ogiva no espaço. SM-3. Endoatmosféricos. Engajam durante a reentrada em velocidade extrema. TAAD e Patriot PAC-3. 14. Anti-satélite, AESAT, projetados para destruir ou desativar satélites em órbita. São uma ferramenta crítica na guerra espacial, já que cegar o GPS, comunicações ou reconhecimento pode paralisar um exército moderno. O tipo mais comum é o míssil de ascensão direta, uma arma de múltiplos estágios lançada do solo ou de uma aeronave que voa para o espaço para colidir com o alvo. EUA, Rússia, China e Índia já demonstraram essa capacidade. 15. Munições loitering, ou drones kamikaze. Frequentemente chamados de drones kamikaze, as munições loitering, vadias errantes, confundem a linha entre um drone e um míssil. Em vez de voar diretamente para um alvo predefinido, elas podem vagar sobre o campo de batalha por um longo período sob o controle de um operador. Isso permite procurar um alvo de oportunidade e então comandar um mergulho terminal para destruí-lo. Switchblade e Lancet são exemplos famosos. 16. Isca Decoy. Uma categoria única cujo propósito não é destruir um alvo, mas enganá-lo. Um míssil isca, como o americano ADM-160 MALD, é um pequeno míssil de cruzeiro a jato projetado para imitar a assinatura de radar e o perfil de voo de uma aeronave muito maior, como um caça ou bombardeiro. São lançados à frente de um pacote de ataque para confundir e sobrecarregar o sistema de defesa aérea inimigo, fazendo-os ativar seus radares e gastar seus preciosos SAMs nas iscas, enquanto as verdadeiras aeronaves de ataque seguem em segurança logo atrás.